Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais uma gravação. Eu espero que você esteja estudando firme e forte aí para ser aprovado no teu concurso público com a Banca FGV, com as orientações que eu vou te dar. Trouxe aqui um tema que tem sido recorrente aí nas provas da FGV que você tem que saber, que também faz parte do atendimento de urgência e emergência, que são assuntos que a tua banca gosta demais. Então você precisa saber, porque urgência e emergência é a cara da FGV. Então bora lá. Eu te indico, antes de começar, que eu te indico 2 manuais de queimaduras. Eu te indico o manual do Ministério da Saúde, que trata sobre queimaduras, só você colocar Manual de Queimaduras PDF Ministério da Saúde, que você encontra aí no Google, e também o Manual de Queimaduras para Estudantes. Você coloca Manual de Queimaduras para Estudante PDF, também no Google, que você vai encontrar. A banca ela tem utilizado esses 2 manuais, então você precisa saber. Vou fazer aqui alguns acréscimos sobre queimaduras, para que você possa acrescentar aí no seu material, possa melhorar o seu material, porque aqui é estudo ativo. Aqui você não fica só assistindo, não. Você assiste, anota, revisa, resolve questões, tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então, bora lá, começando nossa primeira questão. Pegar aqui a minha caneta pra gente conversar. TRF, primeira região, FGV 2024. Gente, questão recente de queimaduras. E essa questão ele tirou da Sociedade Brasileira de Queimados, lá do manualzinho, gente, de queimaduras para estudantes, tá? Eu vou fazer aqui alguns acréscimos para vocês, bora lá. De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Queimados, no tratamento de um paciente de 20 anos de idade, com queimaduras de 2º grau, nos braços e nas pernas causadas por escaldadura, ele quer saber sobre a reposição volêmica realizada. Ela deve objetivar o seguinte débito urinário. Ele está querendo saber a reposição volêmica para pacientes queimados, gente, ela é indicada e ela tem uma meta ali de débito urinário. Bora anotar. De acordo com o Manual de Queimaduras para Estudantes, tá? Bora lá. Reposição de fluidos, eu vou anotar aqui para você. Anota aí porque isso aqui tem caído demais. Reposição de fluidos, que é um I. Quanto é que deve ser essa reposição de fluidos nas primeiras 24 horas? Utiliza-se ringue lactato, de 2 a 4 ml por quilo por porcentagem de superfície corporal queimada, né? De área corporal queimada. E qual o objetivo? Objetivando quanto? Que meta? Com o objetivo de alcançar um débito urinário de 0,3 a 0,5 ml por quilo por hora. Então, bora lá. Tem que ser feita a reposição de fluidos nesses pacientes. Uma das maiores complicações da queimadura, gente, é a insuficiência renal aguda. É uma das principais complicações da queimadura. Então, nós temos que fazer essa reposição de fluidos, e essa reposição de fluidos é de 2 a 4 ml por quilo, por superfície, né? Por porcentagem de superfície corporal queimada, objetivando um débito urinário de 0,3 a 0,5 quilos, né? ml por quilo por hora. Então, nosso gabarito aqui dessa questão é o gabarito A. Eu mandei para vocês no nosso grupo aí do WhatsApp. Caso você não tenha recebido, eu vou deixar aqui meu Instagram, Thalita C. Matias. Professora, me manda o link
do manual, gente, entre em contato comigo no Instagram, Thalita C. Matias, que eu te mando com muito prazer esse manual, porque tem sido bem cobrado aí pela FGV. Nós vamos fazer acréscimos, já tira print aí dessa tela, para você copiar, para você acrescentar no seu material, porque se cair você não erra. Você pode ter certeza que tem muitas pessoas que ficam realmente só no manual do Ministério da Saúde, mas não é somente isso que a FGV ela te cobra, tá? Ela cobra outros manuais, como o próprio manual de queimaduras para estudantes. Então, bora lá. Reposição volêmica, objetivando quanto, gente? 0,3 a 0,5 ml por quilo por hora, tá? Bora lá. Então, primeira questão, item A. Gente, eu coloquei aqui para vocês também um resumo, coloquei inclusive no material de vocês, um resumo lá do manual do Ministério da Saúde. Esse aqui, gente, é Ministério da Saúde. Então, muito cuidado para não confundir as anotações que nós estamos fazendo aqui, que é lá do manual de queimaduras para estudantes, com o manual do Ministério da Saúde, porque tem divergência de literaturas, tem divergência de tópicos, tá? O manual de estudantes, ele é bem mais extenso do que o manual do Ministério da Saúde, ele é bem mais, digamos assim, ele tem muito mais conteúdo, né? O do Ministério da Saúde é mais resumido, mas também é um material muito bom, muito cobrado em concursos públicos, mas você tem que saber os dois. Nós temos aqui uma fórmula no manual do Ministério da Saúde, que é a fórmula de Parkland. Para quê? Para reposição volêmica. Nós temos aqui o volume que vai de 2 a 4 ml, vezes a porcentagem de superfície corporal queimada, vezes o peso. Então, vamos supor que o paciente ele teve 18% de superfície corporal queimada. Você vai saber, tem uma figura aí para você saber, né, sobre a regra dos 9, quanto é a superfície corporal queimada desse paciente. E nós temos aqui que vamos supor que é 18, aqui é um exemplo, tá? Então, se o paciente tem superfície corporal queimada de 18 e peso de 70 quilos, você vai aplicar a fórmula como? Colocando de 2 a 4 ml, né? Na questão, ele vai geralmente te dizer se ele vai considerar 2 ou se ele vai considerar 4, ou no item, ele vai colocar o valor mais próximo ali, né? Se ele tiver multiplicado por 4, você vai perceber pelos itens, tá? Porque aqui tem de 2 a 4. Vezes a superfície corporal queimada, que é a superfície corporal, vou até colocar aqui, de 2 a 4 vai depender do que a questão ele diz, né? ml. 18, que é a nossa superfície corporal queimada, vezes o que, gente? Vezes o peso, que é 70 quilos, aqui eu tô te dando só um exemplo. Aí você calcula e você vai descobrir o quê? A porcentagem, gente, a quantidade, na verdade, em ml, de líquido que você vai ter que repor naquele paciente, né, ringue lactato, que você vai ter que repor aquele paciente, tá? Porque nós já falamos que uma das principais complicações de um paciente queimado é a insuficiência renal aguda. Então, fica aí a dica aí para você, né, uma das piores complicações, por isso que tem que ser feita essa reposição volêmica. Você vai ter que observar, de acordo com a literatura que ele vai utilizar, para você observar alguns aspectos, tá? Bora lá! A diurese aqui do paciente, no manual do Ministério da Saúde, ele considera de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Então, você tem que ter cuidado. Nós vimos aqui o débito urinário, não foi? Aqui no manual de estudantes, que é de quanto? De 0,3 a 0,5. Aqui é quanto? 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Então, muito cuidado, tá? Bora lá fazer aqui mais alguns apontamentos. Pronto. Você faz o cálculo e você descobre a quantidade de líquido que deve ser administrado para esses pacientes. A infusão, metade da infusão, gente, tem que ser feita ali nas primeiras 8 horas. E a segunda metade nas primeiras 16 horas. Então, nas primeiras 8 horas, faz 50% desse volume, certo? E nas 16 horas subsequentes, você faz a outra metade, 50% do restante do volume, tá? Então, você não pode errar esse assunto. Já grifa aí no teu material esses tópicos importantes, porque você não pode errar esse assunto que é de extrema importância. Coloquei aqui também para vocês, gente, as áreas nobres. São aquelas áreas especiais, né, que indicam que aquela queimadura é especial. Por quê? Porque ela pode trazer uma complicação maior, tá bom? Como, por exemplo, queimadura de óleo, gente. Queimadura de óleo, olho é um órgão nobre, né? Nós precisamos dos olhos.
orelha, face, pescoço, gente. Por quê? Porque pode desencadear um edema de pescoço, esse paciente vir a sofrer o quê? A sofrer uma obstrução de vias aéreas, um bloqueio de vias aéreas. Nós também temos que observar aqui, ó, regiões de articulações, porque essas regiões de articulações como ombro, cotovelo, axilas e punho, podem gerar edema. A queimadura pode gerar um edema e esse edema pode gerar ali naquela região um bloqueio da irrigação sanguínea e o paciente pode vir o quê? A ter necrose naqueles membros. Então, por isso que também regiões de articulação são consideradas áreas nobres, tá? Em queimaduras. São queimaduras especiais. Cuidado porque isso ele pode te cobrar. Tô aqui lendo contigo para que você possa realmente entender e ir fazendo aqui um resumo bem interessante. Bora lá. Continuando, vamos para a nossa segunda questão FGV. Gente, você precisa estudar queimaduras para FGV, tá? Ela tem cobrado muito nos últimos concursos. Bora lá. Prefeitura de Abreu e Lima, Pernambuco, FGV 2024. Assinale a opção que apresenta uma característica de queimadura de primeiro grau. Eu coloquei no seu material características de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Vou fazer aqui um acréscimo já, de acordo com o manual que eu estou aqui acrescentando. Eu decidi acrescentar aqui para você separado, para não ficar misturado aí no teu material, tá? Para não ficar misturado. Então, bora lá. Todas as camadas teciduais são atingidas, incluindo fáscia, músculos, ossos e em alguns casos, gente, aqui é de quarto grau. Professora, mas no meu material só tem até terceiro grau. É porque no seu material, gente, está de acordo com o manual do Ministério da Saúde. Aqui é de acordo com o manual, gente, de queimaduras para estudantes. Vou deixar assim que você já entende o que é, né? Manual de queimadura para estudantes. Então, esse item A não é o correto, porque ele quer queimaduras de primeiro grau. Nós sabemos que as queimaduras de primeiro grau são aquelas que atingem, gente, somente a epiderme, a camada superficial ali da pele. De segundo grau, atingem o quê? A epiderme e a derme. E uma das características importantes na queimadura de segundo grau é a formação de bolhas e flictenas, tá? E a queimadura de terceiro grau, professora, atinge epiderme, derme e tecido subcutâneo, tá? Então, cuidado com essas classificações. A de quarto grau, de acordo com o Manual de Queimados, né? Manual de Queimaduras para Estudantes, é considerada aquela que atinge o quê? Fáscia muscular, ossos, tendões, então muito cuidado. Bora lá para a segunda. Pele de aspecto variável, principalmente na sua coloração pálida e preta, inelástica, ressecada e endurecida ao toque. Essa aqui, gente, é característica de terceiro grau. Atinge totalmente epiderme e aderme de maneira variável e ocorre regeneração espontânea, gente. Quando atinge epiderme e derme é de segundo grau. D. Pele de aspecto bolhoso, hiperemiada, edemaciada, dolorosa com erupção ou ulceração. Gente, segundo grau, bolhas, cuidado. Característica aqui para você eliminar várias questões é você ver bolhas ou flictenas, tá? Bora lá pro item E. Pele de aspecto seco, hiperemiada, dolorosa e sem formação de bolhas. Gente, aqui é qual? De primeiro grau, hiperemia. Hiperemia, característica ali, né? Vermelhidão na região superficial da pele, característica de queimaduras de primeiro grau. Então, temos aqui, segunda questão, item E, de estudo. Bora lá. Coloquei aqui para vocês, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, a classificação das queimaduras. Primeiro grau, também chamado de espessura parcial. Eu indico, gente, que vocês entendam, que vocês aprendam esse segundo nome, que a queimadura de espessura superficial, ela também é chamada de queimadura de primeiro grau. Por quê? Porque a banca ela pode trocar ali aquele assunto e tentar te confundir, mas você não vai se confundir, que eu já estou aqui te preparando, te orientando para que você não erre, não caia nas pegadinhas da banca. Bora lá. Queimadura de primeiro grau, de profundidade de primeiro grau. Eritema solar, afeta somente epiderme, sem formar bolhas. Grifa aí, ó, epiderme sem formar bolhas. E uma queimadura, gente, que é característica de primeiro grau, de queimadura solar. Bora lá. Apresenta vermelhidão, que é o nosso eritema. Ou pele hiperemiada, lembra? Hiperemiada. Vimos aqui na questão, não é?
Dor, edema e descama em quanto tempo? De 4 a 6 dias. Cuidado, a FGV também gosta muito aí de números. Então não vá para a prova da FGV sem saber os números. Bora lá para o item B. Segundo grau, que também é conhecido como espessura parcial, superficial e profunda. Afeta a epiderme, a parte da derme, forma bolhas e flictenas. Então, bora lá. Segundo grau, afeta epiderme e derme. Forma bolhas e flictenas. Na de segundo grau, nós temos a divisão de segundo grau, gente, superficial e segundo grau profunda. Bora lá, superficial. A base da bolha é rosa e dolorosa. A profunda, gente, a base da bolha é o quê? Branca e menos dolorosa. Restauração ocorre em quanto tempo? De 7 a 21 dias. Muito cuidado, porque ele pode classificar para ti queimadura de segundo grau, profunda, queimadura de segundo grau superficial. Você precisa saber que a superficial, ela tem a base da bolha rosa e ela é dolorida e úmida. A queimadura de segundo grau profunda, ela tem a base esbranquiçada, ela já é seca e indolor. Muito cuidado, né? Ou então, se ela não é indolor, gente, ela é menos dolorosa, tá? Bora lá para de terceiro grau ou de espessura total, que vai atingir quem? Epiderme, derme e estruturas mais profundas. É indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida, possui textura coriácea, não reptiliza e necessita de enxertia, indicada também para de segundo grau profundo. Então, nós temos aqui que a de segundo grau profundo, ela também precisa de enxertia, tá? Cuidado, estuda, anota, grifa aí no teu material, porque é muito recorrente nas provas da FGV. E geralmente a FGV ela gosta de repetir ali algumas questões, ela modifica algumas questões e repete ali em outros concursos. Se nós estamos vendo que caiu queimaduras em 2024, pode ser que em concurso de 2025, 2026, a FGV ela te cobre realmente essas características, tá? Então, bora lá, continuando. Nossa terceira questão, Câmara dos Deputados FGV 2023. Um paciente deu entrada na unidade de saúde com queimadura por corrente elétrica no membro superior direito, atingindo todas as camadas da pele, alcançando o tecido subcutâneo. A pele apresenta aspecto variável, principalmente na sua coloração, com partes pálidas e outras escuras, ressecada, endurecida e toque indolor. Gente, aqui é queimadura o quê? De terceiro grau, né? Certo? Vou colocar aqui um 3. Indolor. De acordo com a extensão da superfície corporal queimada, com base na regra dos 9, que a gente vai já ver aqui a foto, assinale a opção que indica o percentual, né, da superfície corporal queimada e a classificação do paciente. Bora lá. A queimadura foi em quê? Em membro superior direito. Gente, membro superior direito completo equivale a 9. Tá? Membro superior direito completo equivale a 9. Se for só a face anterior do membro superior direito, gente, aí seria metade, 4,5, tá? Mas aqui ele tá dizendo que é completo, então é 9. Certo? Então, nós sabemos aqui que é 9. Agora, basta saber se é pequeno ou se é médio queimado, gente. É médio queimado, tá? Deixa eu ver aqui. Foi só um membro superior direito, foi um membro superior direito, tá? Médio queimado. Bora aqui ver. Aqui com relação à classificação da queimadura. Só um instante. Perdão, gente, aqui foi só 9, né? Se é 9, gente, é o que? Pequeno queimado, perdão. Errado, é pequeno queimado. Bora lá, tá aqui, ó. Leve, ou então pequeno queimado, é caracterizado pelo quê? Atingem pelo menos 10% da superfície corporal queimada. Eu pensei que eram 2 membros, eu pensei que era o superior direito e o superior esquerdo, mas é só um membro, né? Porque se fosse, gente, 18, aí seria médio, certo? Mas aqui é quanto? Como é 9, é o item B, porque é pequeno queimado, tá? Desculpa aí a confusão.
leves, pequeno queimado, atingem pelo menos de 10% da superfície corporal queimado. Seria média se tivesse atingido, gente, os 2 membros, tá? Os 2 membros, por exemplo, aí iria dar o quê? 18. Aí seria médio queimado. Bora lá. Médios queimados é aquele que atingem de 10 a 20% da superfície corporal queimada. Já o paciente classificado como grave, gente, queimado, é aquele que atinge acima de 20%. Então, você precisa saber a extensão da queimadura, a extensão ali de porcentagem da queimadura. Quando é que é leve, gente? Quando atinge menos de 10% da superfície, que é o pequeno queimado. Quando é que é moderado? Quando atinge de 10 a 20%, né? Que é o quê? O queimado médio. Quando é grave ou grande queimado, aquele que atinge superior a 20% de superfície corporal queimada. Então, nós temos aqui 9, tá? Que já que foi só um membro, né? Foi só um membro. Tá aqui. É o que, gente? Item B de bola. 9%, pequeno queimado, porque está abaixo de 10%. Bora lá para a próxima questão. Câmara dos Deputados FGV 2023. Ah, outra coisa que eu quero antes de falar para vocês, a gente está falando de choque elétrico, né? Pega aí o teu material, bora anotar aqui algumas características com relação a choque elétrico, bora lá. Queimaduras elétricas. Essas anotações são de acordo, gente, com o manual de queimaduras para estudantes, tá? O choque elétrico, ele tem como característica importante transformar, isso aqui você tem que saber, tá? Energia elétrica em energia térmica, por isso que ele gera queimaduras. Gente, e o efeito e o nome dessa transformação aqui, que ocorre no choque elétrico, de energia térmica para energia elétrica, é chamada, de energia elétrica para energia térmica, é chamada de efeito Joule. Efeito Joule. Cuidado! Você tem que saber essas especificidades, porque se a tua banca já está cobrando esse manual, você tem que saber pelo menos algumas características, tá? Fiz aqui, li para que você pudesse ter um resumo. Choque elétrico, queimaduras elétricas. Elas são geradas por quê? Porque a energia elétrica ela é transformada em energia térmica. E o nome dessa transformação de energia elétrica em energia térmica, que é a queimadura elétrica, né, gente? Ela é chamada de efeito Joule, tá? Que é o principal mecanismo da lesão. Bota aí. Principal mecanismo da lesão, tá? Principal mecanismo da lesão, efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Bora lá. Gente, uma das principais complicações dos pacientes por vítima de queimadura elétrica são arritmias. Arritmias são uma das principais complicações de queimaduras elétricas. E lembrando, gente, que a queimadura elétrica, geralmente, ela vem acompanhada também de traumas, porque muitas vezes o impacto ali da descarga elétrica derruba aquele paciente, né? Então, muitas vezes vem acompanhada de traumas, tá? Então, bora lá. Vamos voltar aqui para a questão. Um paciente deu entrada na unidade de saúde com queimaduras por corrente elétrica no membro superior direito. Bora lá. Membro superior direito, gente, 9%. A gente considera que foi completo, porque se fosse só a região anterior, ele teria dito, tá? Atingindo todas as camadas da pele, alcançando o tecido subcutâneo. Bora lá fazer uma revisão. Terceiro grau. A pele apresentava aspecto variável, principalmente em sua coloração, com partes pálidas e outras escuras, ressecada, endurecida e indolor ao toque, tá? Então, bora lá. De acordo com as características descritas e com já disse, né, aqui, desculpa. E com a classificação baseada, bora lá. E com a classificação baseada na profundidade das camadas acometidas, o paciente apresenta queimadura de quê? De terceiro grau. Primeiro grau é aquela queimadura que só atinge a epiderme.
Também um exemplo, gente, o eritema, pele hiperemiada, queimaduras solares de segundo grau, atinge a epiderme e a derme. Tem presença de quê? De bolhas e flictenas. Lembrando que a de segundo grau, ela pode ser classificada como superficial, a característica da bolha é de base rosa, é o quê? Úmida e muito dolorosa. A de segundo grau profunda é caracterizada o quê? Por bolha de base esbranquiçada, ela pode ser indolor ou pode ser menos dolorida, e é seca, tá? Uma das principais características. Então, muito cuidado. E terceiro grau, atinge todas as camadas da pele. Isso ele cobrar de acordo com o manual, gente, lá de Manual de Queimaduras para Estudantes. Nós temos a de quarto grau, que pode atingir músculo, fáscia muscular, ossos e tendões, tá? Bora lá. Então, eu coloquei uma questão 4 a mais, né? Era para ser a 9, mas vai dar certo. O importante é resolver a questão. Câmara dos Deputados FGV 2023. Uma criança vítima de queimaduras é considerada grande queimado quando apresenta superfície corporal queimada acima de... Bora lá que a gente vai ver. Tá aqui. 30%. Mas olha aqui o que eu coloquei para você. Cuidado, divergência de literatura. Aproveita, gente, aquela partezinha que eu coloquei aqui, ó, do Manual de Queimaduras para Estudantes, que é desse manual também que a FGV tem tirado muitas questões, e já acrescenta todos esses apontamentos que eu fiz aqui para você, tá? Bora lá! Classificação de grande queimados, vou ler aqui com vocês. Em pacientes idosos e crianças, considera-se grande queimado o paciente que tem o quê? Superfície corporal queimada no idoso maior que 10%, tá? E criança de quanto? Maior que 30%. Gente, você tem que saber. Já caiu em outras questões essa característica que a banca colocou, tá? Você tem que saber essa característica. Que é considerado grande queimado o paciente idoso, que tem superfície corporal queimada maior que 10%, e na criança aquela que tem maior que 30%, que foi aqui o item da nossa questão, o item E, que perguntou de criança, está lá no Manual de Queimaduras para Estudantes, acrescenta esses apontamentos que fazem parte desse manual. Eu vou mandar aqui um print para vocês no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você não me segue, deixando aqui mais uma vez, me peça lá o link que eu lhe mando para você ficar atualizado sobre questões, novos manuais, novas recomendações, para você ficar atualizado, porque a FGV também gosta de atualizações. Bora lá. Regra dos 9 em criança e adultos, tá? Regra dos 9. Então, a cabeça e o pescoço é considerada 9% quando ela é queimada total. O tronco, gente, só a região anterior, 19. Se for a região posterior, 18, perdão. Se for a região posterior do tronco, gente, 18 também. E se ele diz que foi toda a região do tronco, toda a frente, região anterior e posterior, 36. Genitália, gente, 1%. Lembra que genitália é considerada órgão nobre, é considerado queimaduras especiais, você precisa saber. Gente, membro superior direito, 9, tá? Mas se for só a região anterior, 4,5. Faz essas anotações aqui, porque a banca ela pode realmente tentar te confundir. Membro inferior total, 18. Mas se for só a região anterior do membro superior, do membro inferior, fica quanto? 9%. Se for só a região posterior do membro inferior, 9%. Cuidado com essas características, tá? Porque a regra dos 9, ela é muito cobrada. E muito cuidado com essas situações, porque ele realmente vai tentar te confundir. Coloquei aqui para vocês, gente, com relação à gravidade de queimadura, condições que classificam a queimadura como grave. Bora lá. Se a extensão da queimadura em adultos for de 20% e a extensão em profundidade em crianças for maior do que 10%. Cuidado, agora a gente volta lá para o outro manual. Nós temos aqui divergência de literatura. No Manual de Queimaduras para Estudantes, nós temos o quê? Que a criança é considerada queimadura, grande queimado, quando é a extensão maior que 30%. Aqui, gente, no Manual do Ministério da Saúde, ele já fala que é considerado criança
né? Queimadura grave quando é maior que 10%. Então, muito cuidado com o comando da questão, muito cuidado com o que ele está falando para você, porque ele pode tentar te confundir, tá? Então, já estou te dando aqui esses apontamentos. O nosso curso é resolução de questões, mas também é para te alertar como a banca ela cobra, em que manuais ela tira as questões dela, para que você possa realmente estudar e conhecer a tua banca a fundo. Bora lá. Idade menor que 3 anos e maior que 65 anos, gente. Menor que 3 anos, perdão. Ele pode tentar te confundir menor que 1 ano, recém-nascidos, menores de 5 anos, e pode colocar ali pacientes idosos. A gente sabe que idoso é considerado, de acordo com o Ministério da Saúde, pessoa com 60 anos, né? Então, são pessoas maiores que 65 anos aqui para ser considerado pessoas grave queimado, tá? Então, muito cuidado. Estou aqui, li o manual, tanto o do manual de estudantes, como o manual do Ministério da Saúde, tá? Para trazer o melhor para você. Perdi, digamos assim, entre aspas, perdi meu tempo não, porque eu estudei, né? Aprimorei os meus conhecimentos, mas eu já adiantei a tua vida, já fiz esse resumo aí para ti, tá? Bora lá. Presença de lesão inalatória. Professora, características de lesões inalatórias, gente. Quando ocorre escarro carbonáceo, gente, também lesão ali da região dos pelos ali das narinas também, né? Queimaduras de pelos da narina, também é um indicativo de lesão inalatória, tá? Aqui são algumas características. Politrauma e doenças prévias associadas. Queimadura química, gente, é considerada queimadura grave. Trauma elétrico, porque o trauma elétrico muitas vezes vem ali em associação com o trauma da própria queda, vem em associação também com arritmias, tá? Bora lá. Áreas nobres e especiais nós já estudamos. Então, se o paciente também, gente, é um paciente que foi tentativa de suicídio, ou aquele paciente foi vítima de maus tratos, já é considerado ali, gente, um paciente de queimadura grave. Nós não podemos deixar de lembrar que queimadura é um agravo de notificação compulsória, tá? Não esquece disso. Medidas gerais imediatas e tratamento da ferida, gente, limpeza com clorexidina degermante a 2%. Caso não tenha clorexidina, gente, aí você pode utilizar água e sabão neutro. Posicionar o paciente em posição de hiperextensão, né, com os membros estendidos, para que não ocorra o quê? Retração na região das articulações, tá? Porque quando a pele está cicatrizando, já tem a retração ali natural. E durante o processo de queimadura, o paciente pode ficar com redução da mobilidade. Então, tem que colocar os membros desse paciente, gente, em posição supina, tá? E cabeceira elevada. Se úlcera de estresse, administrar bloqueador de receptor de histamina. Profilaxia de tromboembolismo, administrar heparina subcutânea, que são alguns cuidados que eu coloquei para você. Eu quero também acrescentar, aqui eu vou aproveitar esse espacinho para acrescentar para você algumas anotações importantes que eu peguei do manual de queimaduras para estudantes aqui para você. O que a gente deve observar durante um paciente queimado? Primeiro aspecto. Foi lá atender um paciente queimado. O que é que você vai fazer primeiro? Segurança da cena, tá? Ninguém vai ali atender o paciente se não for seguro para você. Segurança da cena. Segundo ponto, gente, reposição de fluidos. A gente até já conversou aqui, já coloquei ali para vocês anteriormente, não é? Que fluido? Ring lactato é administrado de 2 a 4 ml por quilo, por superfície corporal, por porcentagem, né, de área corporal queimada, para atingir o que, gente? O débito, né? Ali urinário de quanto? De 0,3 a 0,5 ml por quilo por hora, tá? Bora lá. Isso aqui para adultos, tá? Pode ser que ele te cobre em crianças. Nas crianças, gente, o débito urinário é de 1 ml
por quilo por hora. Já anota, gente, que isso aqui tá ouro, gente. Isso aqui tá realmente dicas valiosas. Essa dica aqui, gente, vale ouro, vale mais do que dinheiro, certo? Porque vale a tua aprovação. Então, bora lá, continuando. Então, segurança da cena, reposição de fluidos, ringue lactato, tá? E de quanto, gente? De reposição de 2 a 4 ml por quilo por porcentagem diária por corporal queimada, para garantir o débito urinário de quanto? De 0,3 a 0,5 quilos por hora, isso em adultos. E se for em criança, 1 ml por quilo por hora, tá? Avaliar, terceiro ponto. Avaliar se esse paciente tem algum dano neurológico. Escala de coma de Glasgow, não, né? Neurológico. Pela escala de coma de Glasgow. Gente, aqui é quarto, perdão. Quarto, controle da hipotermia. Por que que a gente faz o controle da hipotermia? Gente, o paciente perdeu a pele, certo? E a pele, ela faz controle de temperatura. Então, esse paciente pode vir ao quê? Ter uma hipotermia. Então, tem que fazer esse controle da hipotermia. Hipotermia. Vou colocar o quinto aqui, para não ficar tão juntinho ali. A gente faz o que também nesse paciente? Analgesia, tá? Faz analgesia. Sexto passo aqui do cuidado com esse paciente, no ambiente hospitalar, tá? O que é que você vai fazer no ambiente hospitalar com esse paciente? Você vai avaliar o SAMPLA. Você vai avaliar o SAMPLA. Deixa eu ver aqui se eu consigo um espacinho aqui. Já deu a resposta a 5, mas a gente vai anotar. SAMPLA. Anota aí. Qualquer coisa para a aula para poder anotar. Depois você volta. S, gente, você vai verificar os sinais vitais desse paciente. O A, verificar se esse paciente tem alergia. O M, se ele faz uso, gente, de medicações prévias. O P, a história pregressa dele. Se ele tem doenças prévias. Você tem que investigar, até porque esse paciente vai ter que ser atendido, então você tem que ter um histórico desse paciente, tá? O L, se esse paciente ingeriu líquidos ou alimentos, certo? E o A de ambiente, em que ambiente ocorreu? Como foi que ocorreu, gente, esse acidente, tá? Então, SAMPLA ali no ambiente hospitalar. S de sinais vitais, aqui são, gente, é um mnemônico, né? S de sinais vitais. A, saber se esse paciente tem alergia. M, quais as medicações que ele toma. P, ele tem doenças prévias, ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem câncer. L, ele ingeriu algum líquido ou alimento, porque se esse paciente precisar passar por procedimento cirúrgico, é importante saber se ele ingeriu líquidos ou alimentos, né? Em que ambiente ocorreu, como foi esse acidente. Então é importante que a gente saiba, nesse atendimento no ambiente intra-hospitalar, nós fazemos o SAMPLA. Bora lá. Gente, também deve se fazer, aqui vamos para o próximo passo. Passo 7, exame físico. Faz exame físico desse paciente, tá? Cuidado, gente, cuidado, é que a gente tem que ter cuidado, vou botar aqui. Cuidado com a insuficiência renal aguda, que é uma das principais complicações de pacientes queimados, juntamente com a infecção. Falando em infecção, vamos aqui para o nosso passo 9, tá? Nosso passo 9, gente, em queimaduras de 2º grau e de 3º grau, bora lá para de 2º. A gente faz a sulfadiazina de prata, certo? E alginato de cálcio na de 2º. E na de 3º grau, a gente só faz a sulfa. Gente, muito cuidado. Isso aqui já foi cobrado, perguntando contraindicação para administração de alginato de cálcio. Alginato de cálcio não vai em queimaduras de 3º nem de 4º grau, tá? Porque essas queimaduras, gente, elas são mais profundas e podem atingir regiões ali de ossos, tá?
e o alginato de cálcio não vai nessas proximidades dos ossos, tá? Então, segundo grau faz sulfadiazina e alginato de cálcio como uma profilaxia antibiótica ali para reduzir o potencial bacteriano, impedir infecções. E na de terceiro grau, somente sulfadiazina de prata. Em quanto tempo, professora? Tem que fazer no máximo, gente. No máximo, entre quanto? Entre 48 e 72 horas após o ocorrido. Então, o paciente chegou ali no seu plantão. Você vai atender de acordo com esse protocolo aqui que a gente está vendo. Também coloquei no seu material bem mais explanado, mas ali é do Ministério da Saúde. Isso aqui, lembrando que é do manual de queimaduras para estudantes. Mas você tem que saber, porque a FGV cobra muito esse manual, tá bom? Então, queimadura de segundo grau pode administrar sulfadiazina e também alginato de cálcio. Queimadura, gente, de terceiro grau, somente sulfadiazina. E tem que ser administrado em quanto tempo? Como profilaxia, né? Para evitar infecção. No máximo em 48 até 72 horas do acidente. Muito cuidado. Vou passar para vocês também uns prints bem importantes aí sobre esse manual, falando um pouco sobre o que fazer na de primeiro grau, de segundo, terceiro e quarto grau, tá bom? Primeiro grau, segundo grau, gente, passa ali, bota uma gase juntamente com a GE naquele paciente, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, mas bora lá. Vamos aqui para a quinta questão. Na queimadura térmica, a meta de reanimação volêmica para paciente adulto é manter o débito urinário em 1 ml por quilo por hora. Gente, essa aqui de 1 ml, lembra que é da criança? Então tá errado, ele tentou aqui te confundir, tá? Bora lá. Em pacientes idosos ou em crianças, considera-se um grande queimado aquele com superfície corporal queimada de 10% no idoso, verdade? De 20% na criança? Não, gente, da criança não é 30%? Então tá falso, bora lá para a última. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, deve-se administrar um reforço da vacina antitetânica para os pacientes... Opa, o F é aqui, tá? Perdão. Aqui a gente ainda tá lendo. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, deve-se administrar um reforço da vacina antitetânica para os pacientes que receberam o último reforço há mais de 5 anos, há mais de 5 e menos de 10 anos, e que apresentem queimaduras de segundo ou terceiro grau, verdade, tá? Então, bora lá, leia aqui para você aprender. Deve administrar um reforço de quê? Da vacina antitetânica. Para quem recebeu o quê, gente? Para quem recebeu o reforço há mais de 5 anos e há menos de 10. Tá? Então, é um reforço para quem está ali entre 5 e 10 anos, tá bom? Então, bora lá ver aqui o nosso item correto. FFV, item correto, nosso item C de casa. Opa! Cadê? É C, viu, gente? Não é D, não. É C, tá? De acordo aqui com o manual, eu devo ter marcado errado na hora de conferir ali, de botar vermelhinho na questão, tá? Porque nós sabemos aqui, de acordo com o manual, que 1% é criança, né? Nós vimos aqui a questão do débito urinário no adulto, que é quanto? 0,3 até 0,5. Queimaduras em criança, 30%. E aqui tá certo, tá? Essa questão aqui da queimadura. O item correto aqui, item C, tá? Bora lá para sexta questão. Um paciente adulto apresenta queimaduras que atingem as camadas mais profundas da pele, com presença de quê? Vermelhidão, bolhas e dor. De acordo com essas características, essa lesão são classificadas como queimaduras de... Gente, vermelhidão, bolhas e dor é classificado como queimaduras de quê? De segundo grau. Eu disse para vocês que era uma característica importante que você tinha que saber, tá aqui sendo cobrado. Bolhas ou flictenas, queimaduras de segundo grau. Vamos aqui para a próxima questão. Sétima questão. Um paciente adulto chegou à unidade de pronto atendimento com queimaduras de segundo grau em toda a extensão dos membros superiores. Membro superior, bora lá. Dos membros superiores, então é nos dois, né? 9 mais 9. Dá quanto de superfície corporal queimada? 18%. Nesse caso, de acordo com a extensão queimada, as queimaduras, as lesões são consideradas de gravidade média, né? Lembra que de leve vai até 10%,
de média vai de 10 a 20, né? E grave vai acima de 20. Tá aqui, até repetir aqui para vocês, cadê? Tá aqui. Tem que saber, já caiu muita questão aí na prova da FGV. Coloque isso no seu material. Eu não acrescento tudo para que você possa realmente preencher e se forçar a estudar, se forçar a memorizar ali por meio da escrita, escrevendo, você consegue revisar. Então, por isso que eu fiz, tá? Desse jeito, bora lá. 8ª questão, FunSaúde, extinta FunSaúde, né? Ceará, FGV 2022. O alginato de cálcio é o tipo de cobertura contraindicada no tratamento de, olha aqui o que eu disse para vocês, contraindicação para a utilização de alginato de cálcio, gente. Queimaduras de 3º grau, a gente viu, porque não se faz ali em regiões ósseas, né? Não coloca ali o alginato de cálcio em regiões ósseas. Queimaduras de 3º grau, gente, o que a gente faz? Sulfadiazina de prata. Certo? Em quanto tempo, gente? De 48 até 72 horas após a infecção. Desculpa, após a queimadura, tá? Como profilaxia, para prevenir ali o processo infeccioso. Gente, muito cuidado, fiz esse resumo para você sobre o que pode cair de acordo com o manual do Ministério da Saúde e com o manual de queimaduras para estudantes, que a FGV tem cobrado muito. Anota essas características aí do teu manual de queimaduras para estudante. Eu não coloquei junto porque podia confundir. Eu fiz realmente para você anotar separado, para que você possa entender que um é ministério e o outro é outra coisa, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu deixo sempre o número aí no material de vocês, ou então pelo meu Instagram, que eu tiro dúvidas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, até a próxima aula, conte comigo, beijo, tchau!